Durante o Mundial, você já destacou aí a participação do Brasil, né? Que o Brasil apenas tomou um gol, que foi nas quartas de finais contra a França, mas durante a primeira fase, o Brasil passou pela Espanha, pela Argélia, pela Irlanda do Norte. O time foi se acertando durante a competição, Elcio, na sua opinião? Sim, porque quando você inicia uma Copa do Mundo, ainda mais nós pegamos uma seleção muito forte, que era a Espanha. A Espanha tinha uma equipe com Botafogo, Michel, era uma equipe muito forte. E nós havia uma preocupação, primeiro, com a estreia, da tranquilidade da estreia. E a estreia é realmente complicado. Ainda mais para nós, né, que estava jogando a Copa do Mundo, iniciando, eu, no meu caso, no caso na época do Alemão, no caso do Branco também, o Júlio César. E havia, por parte nossa, uma preocupação muito grande de poder se apresentar bem, né, pela seleção brasileira. E enfrentando a Espanha, e já combatia aquela crítica da seleção, criticando o Tele, criticando, sabe? Mas nós fomos para o jogo, e havia uma preocupação nossa, primeiro, em não tomar gol e jogar um bom futebol. Mas primeiro defender para depois tentar atacar. E não fizemos um grande jogo, fizemos um jogo igual para igual com a Espanha. E acabamos ganhando de 1-0, o gol do Sócrates de cabeça. E ali nós começamos a pegar uma certa confiança, porque depois nós pegamos a Argélia, nós ganhamos de 1-0 da Argélia, mas para ter sido 5-6. E depois pegamos a Irlanda, ganhamos de 3-0 da Irlanda, passou um punhado também. E pegamos a Polônia, que era muito forte também, né? E a seleção ali, ela foi crescendo, ela cresceu dentro da competição, entendeu? Não pelo número de gols que fez, não, mas pelo futebol, que chegou uma hora que a gente já sabia onde um estava, onde o outro estava, o que cada um tinha que fazer, aonde tinha que cobrir, né? E faltou aquele fator sorte, né, que tiveram na Copa de 94, né, porque tinha pênalti, a gente lá batia o pênalti, ganhava nos pênaltis, passava para outra fase, ganhava nos pênaltis, passava para outra fase, foi campeão batendo pênalti. E nós, infelizmente, perdemos a Copa do Mundo nos pênaltis. E depois que passa a Copa do Mundo, 6 meses depois, eu perdi aliás, um ano depois eu perdi a final da Champions League também nos pênaltis. Então, o pênalti não é muito meu a favor, não. Só que esse aí eu bati, tá? Eu bati e fiz. Em 86 até era eu para bater na hora da disputa de penalidade. Acabou que o Tele, na hora, ele trocou e passou eu e o Careca para a eliminatória depois, e veio o Júlio César, acabou que uma infelicidade. Ele acabou errando. Mas é o futebol tem essas histórias aí que a gente pode contar, as histórias muito positivas. Mas hoje, passado quase 30 e poucos anos desse jogo contra a França, o que poderia ter sido feito diferente para vencer a seleção francesa e levar a vaga para as semifinais? Diferente era ter tido um pouquinho de sorte, porque quando nós fizemos 1-0, e nós tivemos 2 chances de fazer 2-0. As duas com o Miller, que o Miller, ele bateu, chutou na trave, o Careca cruza, ele bate, vai na trave. Depois tivemos uma oportunidade com o Sócrates, né? E não conseguimos fazer. E a gente estava em cima da França, a França jogando para defender. Acabou que depois, no finalzinho do primeiro tempo, nós sofremos um gol, que foi assim Nós tínhamos 5 jogadores nossos, a bola esbarrou no Edinho, desequilibrou todo mundo, passou e acabou que o Platini fez o gol. Mas logo nós perdemos o Platini fez o gol, nós tivemos várias oportunidades. Foi quando saiu o pênalti para o Zico bater também, né? Aliás, o pênalti foi no segundo tempo do Zico, né? Foi no segundo tempo. No segundo tempo. Mas nós tivemos ali, logo em seguida, nós tivemos uma chance de gol também, não fizemos, o Júnior teve, o Careca teve. Eu sei que nós perdemos muitos gols. Aí vai para o segundo tempo, quando está faltando. Aí perdendo gol, só dava Brasil. A França até teve. Até esse dia eu estava vendo, a França teve 2, 3 oportunidades de gol. O Brasil teve 15. Eu me lembro que o Careca subiu de cabeça sozinho, cabeçou na trave, o Careca saiu ele, o goleiro tocou no canto, o goleiro pegou. Né? O Sócrates saiu na cara, errou também. E acabou que o Zico no finalzinho do jogo, faltava aí 3 ou 4 minutos, pênalti para o Brasil. E o Zico, ele batia de 100 pênaltis nos treinamentos, ele fazia os 100. E, infelizmente, aconteceu que lá foi uma coisa muito triste, não só para o Zico, para nós, né, brasileiro, para mim, por exemplo, que sou fã do Zico, continuo fã do Zico. Aquilo acontece, e foi acontecer com ele num momento importante da vida dele, que
Ali a gente ganharia a Copa do Mundo se passa pela França. Infelizmente aconteceu, tem os bate que a gente está lá dentro, aconteceu do Zico errar, mas não foi, isso não abateu a seleção, não. Nós continuamos em cima, logo em seguida o próprio Zico perdeu um gol na cara do gol, o Júnior perdeu, e eu me lembro de um lance no final da prorrogação que eu salvei o Brasil, nós estava todo mundo no ataque, um contra-ataque, a França ia fazer o gol, consegui tirar o gol, fizemos uma jogada pelo lado direito, Careca cruzou e o Soco sem goleiro debaixo do gol, caiu deitado, a bola passou debaixo da perna dele, não fizemos o gol. Então, o que faltou para nós na Copa de 86 foi aquilo que eles tiveram de sobra na Copa de 94, né? Que foi ter a sorte de ganhar nas penalidades, das bolas entrar, né? Bebeto e Romário numa Copa do Mundo fizeram fantástico, o Tafarel lá atrás pegando e os dois fazendo gol, né? Então, o conjunto do Brasil era 3 jogadores na Copa de 94. E felizmente, o Brasil ganhou a Copa. Mas em 86 a gente merecia ter ganho aquela Copa do Mundo, porque a seleção era muito boa. É verdade, muito boa mesmo. Em cada Copa, após cada eliminação da seleção brasileira, tem aquele processo de começa do zero, renovação, e isso aconteceu após a Copa de 86, né? Houve aí uma renovação, entrou o Carlos Alberto Silva, depois, mais adiante, o Sebastião Lazzaroni. Por que você não teve mais, sendo um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 86, não teve sequência, mais convocações na seleção brasileira? Até, por exemplo, era ídolo no Benfica, poderia ter disputado a Copa de 90? Veja bem, eu fui vendido, logo depois da Copa do Mundo, eu fui vendido para o Benfica, né? E naquela época, Portugal não mandava jogador para a seleção brasileira. O jogador ia lá e já sabia que não vinha mais para a seleção brasileira. Então, era diferente. Era o contrário. E eu cheguei, era o contrário. Aí aconteceu, eu sabia disso. Eu indo para lá, as minhas oportunidades seriam pequenas de retornar à seleção brasileira. Aí o que eu fiz? Eu fiquei lá 3 anos, né, que foi o contrato que eu fiz, de 3 anos, e retornei ao Brasil para jogar no Palmeiras. E eu cheguei no Palmeiras, eu fui o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Inclusive, disputei até na última hora a bola de ouro. E quem disputei com o Zico, acabou que o Zico machucou, e eu machuquei na última rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhou o Ricardo Rocha pela média. Mas eu fui o melhor jogador da posição e fiquei entre os 2 melhores do Brasil na Copa do futebol brasileiro. E foi quando eu merecia ir para a seleção brasileira. Estava o Neto numa fase muito boa no Corinthians e eu numa fase muito boa no Palmeiras. E eu vim já pensando em seleção brasileira. Mas quando eu vi a forma que a seleção brasileira está sendo convocada, eu dei uma entrevista e falei que eu não queria ir na seleção brasileira, porque eu não fazia parte de esquema. Tanto que foi a pior campanha que o Brasil teve em Copa do Mundo, em seleção, em termos de Copa do Mundo, foi a Copa de 90, onde saiu antes da competição. Nas oitavas. Porque havia um esquema de corrupção dentro da seleção brasileira, e eu nunca fui desse tipo de negócio. Eu dei uma entrevista, o próprio Neto também falou. Eu falei que eu não queria jogar em seleção brasileira, perdi todo o gosto pela seleção brasileira, e por isso que eu não voltei. Quando foi em 91, eu parei de jogar futebol, porque eu fui uma pessoa muito sofrida na carreira, eu comecei uma carreira muito novo, tive uma lesão muito grave, muito novo também, e parei com 31 anos de jogar futebol. E feliz do mundo, feliz da vida, porque eu conquistei tudo na minha vida dentro do futebol, que é jogar em seleção mineira, paulista, olímpica, seleção principal e seleção do resto do mundo. Então, para mim, estava tudo certo. E eu não fui para a seleção brasileira porque havia o esquema do Lazzaroni, que era o esquema carioca, de convocar. Ele convocou jogador para poder vender para a Europa, não vou nem citar quem era. E vendeu um monte de jogador para a Europa, porque tinha esquema. Já começou ali o erro do futebol brasileiro. Então é uma pena que eu acabei não voltando à seleção brasileira, mas sou feliz. Certo. Carlos, Josimar, Júlio César Edinho e Branco, Elzo Alemão Júnior e Sócrates, Miller e Careca, o técnico Tele Santana. Define esse time em uma frase, Elzo. Essa equipe merecia ser campeã do mundo. Pela dedicação, pela boa vontade de todos os jogadores e pelo Zico. Tinha que ter ganhado aquele Mundial. Porque se quer uma pessoa que não merecia ficar na carreira sem um título mundial, era o Zico.
como tinha Falcão também, Sócrates, aquela geração do Júnior, Sócrates, Zico, de grandes jogadores. O Falcão era uma maravilha jogando futebol. Então, eu defino essa seleção que merecia o Mundial, pelos grandes profissionais, grandes exemplos do nosso futebol, que estava presente dentro daquela seleção. E o próprio Tele Santana, que para mim foi o maior, merecia o título. Infelizmente, ficou marcado na carreira dele, como ficou na carreira de todos eles. É verdade.